Vamos começar com a série já sobre a família Monteiro Viana. A vinda dele do papai para Juiz de Fora e tudo que eu coletei sobre a vida do papai. Agora, para começar para falar do papai, o melhor é eu falar os títulos e o que ele conseguiu na vida. Porque todo mundo sabe que o papai veio de Portugal, que eu já falei, com 16 anos, e ele veio só para um curso primário, ele foi autodidata. Ele estudava na biblioteca lá do Rio de Janeiro, Nacional do Rio de Janeiro, e lia muito. Então, depois que ele veio para Juiz de Fora, ele começou a frequentar, né, essa parte literária, de pintura. E foi interessante, porque o papai no Rio de Janeiro ele chegou a pintar uns quadros, mas depois ele parou. Quando ele veio para Juiz de Fora, nós estávamos na Avenida 7, quando ele começou com a segunda fase de pintura. Que ele começou assim, do Alfredo, tem o primeiro quadro, que é do Rio Paraibuna, e eu tenho o segundo também, que ele pintava lá no quintal, o Rio Paraibuna atrás, né? Então começou a segunda fase dele como pintor. O papai então era jogador, escritor, historiador, filósofo, místico e sempre lia muito. E outra coisa, ele aprendeu muito bem também duas línguas, o francês e o inglês. No inglês, ele chegou até a traduzir aqui para o Brasil poesias de dois escritores ingleses do século XIX, que é uma coisa que é muito difícil. Como ele era poeta, ele fez, né, a tradução. Então, os vários tipos que o papai teve, eu vou ter que ler, porque... É, muita coisa. A gente sabe que é muita coisa. Ele foi da sociedade, aí outra coisa, ele dava até palestras em Juiz de Fora sobre discos voadores, porque ele tornou-se um estudioso dos discos voadores. Então, ele fazia parte da sociedade de estudos sobre discos voadores, foi idealizador e fundador do Clube Bom Pastor, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, membro e presidente por um tempo da Sociedade Auxiliadora Portuguesa de Juiz de Fora, fez parte do NUME, que era o Núcleo de Escritores Mineiros. Fez parte da Sociedade Antônio Parreiras, que era de pintura, e o outro do Clube de Juiz de Fora. Então, o papai participava demais aqui da sociedade em Juiz de Fora e ficou muito conhecido na época que nós vivemos aqui. E eu fiz questão também de fazer Esse vídeo. Esse vídeo aqui, por causa desse retrato aqui atrás. Deixa eu aproximar. Esse retrato eu já falei. Foi pintado pela dona Catarina Tesef, uma pintora muito conhecida em Juiz de Fora. E esse retrato fez parte da capa de um catálogo de uma exposição de pintura da dona Catarina. Ela fez a exposição de pintura só com retratos. E o retrato do papai foi na capa do catálogo. Então, é um retrato também que nós da família falamos que ela conseguiu capturar demais a fisionomia do papai. Parece uma caricatura, né? Mas aí o papai é o melhor retrato que ele tem, assim, né? Pintado, sabe? Eu tenho um outro retrato, foi pintado com outro pintor aqui de Juiz de Fora, e esse daqui a gente retrata. Ficou mais perfeito. Que é da dona Catarina Tesef. Agora, pela lei 5.200 aqui, de 1974, a Câmara Municipal dispôs sobre a denominação de um logrador aqui em Juiz de Fora, que hoje chama Rua José Monteiro Viana. É no Jardim Europa, é aqui em cima, no Bom Pastor. Na Rua José Monteiro Viana. Na época o prefeito era o Melo Reis e foi solicitado pelo vereador João Carlos Campos. Então, é uma rua que faz parte aqui de cima do nosso bairro, né? Levou o nome dele. E ele, como fundador do Clube Bom Pastor, ele também sempre teve, ele sempre homenageou, porque o papai, ele foi presidente do conselho desde o primeiro dia da fundação do clube, foi eleito presidente, Darcy Bandeira, e ele presidente do conselho.
E ele ficou desde 53 até 72, que foi o falecimento dele, como presidente do conselho, ali no clube. E o clube também, para homenageá-lo, eles construíram um ginásio, que tem o nome dele, o Ginásio José Monteiro Viana, que é um ginásio esportivo, Ah, tá. né, ali dentro do clube. Então ele também foi homenageado como a dedicação dele sempre ao clube, né? Agora eu vou ter sempre que olhar um pouquinho a cola, porque... Não tem problema não. Então eu falei como escritor, né? Sim. Então como pintor ele participou de inúmeras exposições. Ele chegou ele ganhou medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro pelos quadros dele nas exposições. Mas ele fez exposição fora de Juiz de Fora também. Ele fez exposição no Rio de Janeiro e em Brasília. Sabe, ele aqui em Juiz de Fora era assim, muito consagrado como um pintor da Sociedade Antônio Parreiras. E ele também era assim, muito dedicado a essa Você tem sociedade. ideia de quantos quadros ele pintou, vó? Não tenho não, porque... Tem muita coisa. Coisa. Mas eu sei que muita gente tem, os netos. O papai, os quadros deles, fez todos com a família. Pois é, Todos então. têm. Uns têm pouco, mas uma vez o papai ele pôs os dois quadros dele numa cafeteria de fora. O dono era também, acho que português, foi lá o quadro do papai. Aí um dia esse senhor telefonou, seu Monteiro, tem aqui um escritor, acho que ele é do Rio de Janeiro. E ele está querendo um quadro do senhor para ser capa de um livro dele. Mas ele quer comprar o livro. O papai, não, meu filho, pode oferecer, oferece o quadro que ele quiser. Nós nunca subimos o nome desse escritor, mas se na verdade ele usou para a capa do livro dele. Agora, no meu livro, Os Girassóis, a capa são os girassóis pintados pelo papai. E você tem esse quadro lá, né? Na sua Mas casa. esse quadro também tem uma história por isso. O papai, quase no final da vida dele, ele pintou uns quadros e expôs vários quadros. E me chamou e falou, minha filha, agora você escolhe um quadro. E engraçado, o girassol é um quadro pequeno, né? É pequeno, Mas eu olhei os girassóis e falei, papai, eu quero esse. Porque o papai sempre gostou muito de girassóis. Aliás, e acabou virando sua marca também, né? Ficou, Os girassóis. Ficou, porque eu também gosto. Agora, uma vez eu perguntei, eu tenho um senhor português, que tem aquela padaria linda, na Rua São João, eu perguntei a ele, me conta assim, girassóis, aí falei, tem campos em Portugal. Então aquilo já estava no DNA, como o papai, né? Ele sempre gostou muito. Então também foi capa também do meu livro. Tá? E como escritor, o papai, depois do falecimento do papai, como trovador, a Heloísa, minha irmã, morando em Brasília, resolveu editar um livro do papai. Esse livro chama-se Mutações, com as trovas dele, sabe? E ela lançou aqui, deixa eu ver o ano, foi em 1993, Mutações. Ela lançou até aqui no Clube Bom Pastor, várias autoridades vieram. E depois veio a bisneta do papai, a Paula Carneiro Cavalcante. Ela defendeu a tese dela pela a vida do papai. E os professores que estavam lá aconselharam, então, a ela editar um livro. E ela editou o livro, chama-se Monteiro Viana, o Romântico Moderno. Sabe? Legal. E foi justamente nesse livro que o orientador dela era um professor inglês. E esse professor, como eu falei, ficou admirado de ver dois poetas ingleses famosos do século XVIII serem traduzidos pelo papai. E tem um estudo, esse livro é o estudo justamente das trovas do papai. Que legal. Sabe? Então ele se consagrou. Acha esse livro aonde? Onde que alguém pode? O livro então da Paulinha, só a Paula ela que fez e distribuiu para a família. Eu tenho, tá. Ali, ó, me dá aqui. Será que dá para você mostrar? Mutações também está aí. Me dá mutações aí, só instante. Eu estou com os dois livros Pode dar aí, aqui. que a gente dá um zoom para mostrar. Só desligar.
Não, pode dar ela. Que aí a Todos gente dois. mostra a capa, Esse é o Mutações. que eu vou dar um zoom. Esse foi lançado no Bom Pastor e muitos adquiriram mesmo esse livro, né? Nesse Sim. dia. E o resto ficou com os familiares. E o outro? E esse aqui é o da Paulinha, esse ela editou e distribuiu para os familiares. Ah, tá. Legal. Que são os estudos dessas trovas do papai. Né? Tá. São os dois. Agora eu vou detalhar. Então, eu comecei com isso, com o Santo Papai, para ver que o papai veio de Portugal com a simplicidade dele, né? Para trabalhar no Rio de Janeiro com o primo da mamãe, já contei, que era o Albano Ferreira Viana, e o papai trabalhou com eles na fábrica de cigarros Pena Fiel. Eu até anotei aqui a época, quer ver? Que o papai trabalhou, né? Ele trabalhou, quer ver, na Pena Fiel, na Cigarros Pena Fiel, de 1912 a 1926, 14 anos ali. Depois ele foi para o Calçados Bordalo como viajante. Foi de 1927 a 1937, né? Foram 10 anos. Né? E depois, então, princípio de 38, porque eu tenho a carteira de trabalho do papai ali, que ele trabalhou na Bordalo, tem a entrada em janeiro de 27 e a saída em dezembro de 37, então foram 10 anos certinho. E ele veio para Juiz de Fora. E eu sempre falo que o papai veio para aqui em 1937. Mas acreditava que tenha sido mesmo no início de 38, que ele saiu da Bordalo e entrou de sócio aqui na Casa da América, em Juiz de Fora. Sim. Sabe? E agora, continuando, eu copiei que veio no livro ali das Mutações, escreveu assim: estava sempre alegre, com um charuto na boca, um jornal, uma revista, ou mais constantemente com livro. Ele lia muito, né? Muito, é autodidata, cursou particularmente francês e inglês. E, como eu falei, traduziu várias poesias, né, em inglês. Então ele foi uma pessoa que ele, vindo como primário só, ele se aperfeiçoou muito nesse mundo, né? Intelectual por conta própria, porque ele não fez mais nenhum curso, assim, a não ser de francês e inglês, sabe? Aí ele chegando no Rio, aí é que vai começar a história dele com a mãe. Agora, antes de chegar, a Irene vai ler uma poesia que é despedida justamente que ele fez dele, do pai dele, sabe? Ele sempre nos dizia que quem levou ele ao porto para vir de navio para o Brasil, ele tinha 16 anos, ele era o filho mais velho, foi o pai dele. E aí eles ele sentiram escreveu que não iam se ver mais, como nunca mais ele viu o pai. Então tem essa poesia que a Irene vai ler. Deixa ela aqui, sentar ali para ler. É muito bonita e é assim, é mesmo doída, né? Que foi uma despedida, né? Que depois ele fez. Depois fala que eu vou ler. Ferida jamais cicatrizada. Quanta tristeza havia neste semblante querido, quanta dor, quanta agonia, quanto desengano sofrido. Fitava-me, olhos nublados, lábios brancos trêmulos, nenhuma palavra dizia. Eu também olhava, meu querido e pobre pai. À noite no coração sentia, para quê, pensava. Quanta dor, quanta saudade viria, já me sofreria. Crescia, que nó na garganta, que vontade de chorar, e não podia. Ele, silencioso, continuava a me olhar. Como tremia, eu podia recuar, voltar. Pobres consolações, que surgem e aliviam o coração nas aflições. Logo, súbitos se vão e deixam maior ainda a aflição. Nossa. Essa era a
foi o quanto ele sentiu de despedida. Imagino. Ele com 16 anos, despedindo do pai lá em Agora a velhinha vai ver. Aí, agora não, vai chegar a Vera daqui a pouco. Agora, então, Daqui a pouco vai ter outra e- participação especial. agora vem a Tá chegada. bom? Tá bom. Agora tem a chegada dele no Rio de Janeiro, né? Ele chegou no Rio justamente em 1912. Uhum. E ele então, como eu falei, ele veio já dirigido para trabalhar com o Albano Ferreira Viana, que viria a ser sogro dele. Uhum. Então, quando chegou, ele aí casou com a mamãe em 1921, 9 anos depois. Ele chegou aqui, eu acho que a mamãe tinha 10 anos. Nossa. E a mamãe casou lá, falava que casou com 19 anos. Uhum. Então, ele frequentou a casa do vovô nesses 9 anos e eles se apaixonaram. Sim. Agora tem a poesia aí. Que a tia Vera vai ler. Destino Feliz, a Vera vai ler, porque ele conta... Sobre porque a esse gente fica momento. falando, ele frequentando a casa do vovô esses anos todos, a mamãe tinha 10 anos, quando chegou 19 anos, a mamãe era a filha mais velha, né, do Albano Ferreira Viana. Aí tem a poesia que ele escreveu, Destino Feliz, né? Quando conheceu aquela que seria sua esposa, escreveu Destino Feliz. Nasci num continente e ela no outro. O destino nos aproximou. Vimos-nos e o romance começou. Brincávamos a princípio inconscientes, depois crescemos um pouco e nos quedávamos do um para o outro. Já era amor, com certeza que eu sei. O destino continuava imperturbável. Em seus desígnios não se enganava. Crescíamos ainda. Um dia, nosso olhar compreendeu. Súbito, o mais forte amor nasceu. Gente, Coisa bonita. era um poeta mesmo, né? Muito bonito. Ele foi que se quedavam olhando e se apertando o nosso dedo na frente. Ele conheceu a mamãe com 10 anos, frequentando lá a casa, dizia que ela dançava muito bem, ele sempre dizia, né? Que ela dançava muito bem. E Aí foi acontecendo, foi né? acontecendo, né? Agora ainda dá Legal. tempo de falar mais? Dá, pode falar. Quando você quiser. Então, como eu falei, chegou no Rio em 1912, em 1921 casou com a mamãe, dali, do Rio de Janeiro, eles foram morar em Lambari, uma época que, né, que nasceu o Alcione e Heloísa. Quando o papai foi, a mamãe e o papai se casaram, ficaram no Rio. Tiveram 5 filhos. Uhum. Aí o papai achou que Lambari era uma cidade mais próxima de onde ele viajava. Então levou a mamãe com 5 filhos para Lambari. Quando chegou lá, eles moraram lá acho que uns 2 anos só, 3. Teve a Heloísa, o Alcione, Heloísa e o Alcione, mas era mais velha. Bom, aí resolveu voltar para o Rio. Aí ele foi morar no Meier. No Meier eu nasci. Você nasceu. Eu era o 8º. Eu era o 8º. Mas a mamãe é interessante, ela tinha os filhos de 2 em 2 anos. Mas o Alcione, Heloísa e eu foi um ano só de diferença. Aí ela tendo eu ali no meio, Depois vocês eu nasci vieram, em né? 34, né? Início de 38 viemos para Juiz de Fora. Pequenininho. Eu tinha 3 anos só. Uhum. Aí, chegando aqui, é que ela teve o Abel e a Vera. Agora, a chegada, gente, eu não sei se é a minha memória, porque ela falava. Que ela saiu quando chegaram aqui em Juiz de Fora, porque o papai, ele soube da Casa da América por um senhor português que era viajante também. Conversando com o papai na viagem, falou, Monteiro, tem um senhor também português em Juiz de Fora, o senhor Pinho, que está querendo um sócio de uma casa muito boa em Juiz de Fora, de ferragens e louças. Aí o papai chegou ao Rio, conversou com os cunhados dele, que já estavam muito bem, eles eram muito unidos mesmo, né? Conversou com esses cunhados e falou, Monteiro, vai lá, vê isso, quem sabe você vai para Juiz de Fora. E o papai veio, entrou em contato com o seu Pinho, viu condições de vir e veio. Mas quando ele veio, ele só trouxe eu, né? E o resto ficou lá com os tios, com as tias. Então eu tinha 3 anos para 4 anos. E eles diziam, eu não sei, porque até parece que eu lembro, que eles foram para um hotelzinho na parte baixa da rua Alfred, sabe?
e que eu ficava com os hóspedes para eles procurarem casa para alugar, sabe? E que aí eu chorava, que os hóspedes que me viam pequena, né? Te acudiam. Engraçado que se eu vejo essa cena, eu falei, não é possível lembrar coisa de 4 anos, mas... Ué, né? é possível. Que aqui em Juiz de Fora tem na parte baixa mesmo um hotelzinho antigo, chama Majestic Hotel. Eu cismei que foi ali. Será que é ali? É. Que era um hotel familiar, Aham. bom, né? Mas aí, chegando aqui em Juiz de Fora, ele entrou logo como sócio da loja e alugou uma casa. E a casa que ele alugou foi na rua Oscar Vidal. Oscar Vidal, onde hoje tem um banco, é uma esquina. Na esquina do Oscar Vidal, da parte alta. Era do Dr. Cortes Vilela, a casa, mas esse Dr. Cortes Vilela tinha uma casa logo em seguida, já dando mesmo para Oscar Vidal, a parte de cima, e que ele alugava e alugou para o papai. Uma casa muito boa, de 2 andares, sabe? Agora, a lembrança, eu tinha até um retrato. Eu, a Heloísa e o Luciano nessa casa. Nessa casa. Assim, na entrada. Mas o que eu lembro sempre é que os mais velhos, que eram Quincas, porque o Quincas, eu também já contei a história da tia Celuta. Ele foi pra gente no Meyer. Ele não morou com a mamãe e o papai na Maria, ele já foi pro papai no Meyer. Foi com o irmão e veio para Juiz de Fora. E o Quincas e a Alcina fizeram muita amizade com os filhos do Dr. Cortes Vilela. Eu lembro direitinho, era a Marli e o Adalto, os mais velhos. E a Sininha e o Quincas é que fizeram muita amizade. Agora a Sininha foi depois para Niterói, Brasília, perdeu o contato. Mas eu achava interessante o Quincas, meu irmão, ele vinha aqui, ficava comigo, hospedado, e a Marli chegou até morar aqui num prédio no Bom Pastor, casou-se com um médico, que depois era sócio do Cortes Vilela, também gente muito conhecida em Juiz de Fora. O Quincas fazia questão de visitar a Marli, ele conservou essa amizade. Com ela, sabe? Mesmo depois dele casado no Rio, quando ele vinha aqui, ele visitava a Marli. Você vê a amizade da Oscar Vidal, dos anos 38, 39, 40, muito tempo, né? Bom, muito legal. Aí da Oscar Vidal, não sei porque, se ele pediu a casa, o papai alugou uma casa na Rua Espírito Santo. É onde é mais ou menos hoje o Colégio Pio XII, sabe? Mais lá em cima. Era uma subidinha boa. Ali, mas na Oscar Vidal, eu ainda tenho que continuar, é que nasceu o Abel e a Vera, os gêmeos. Nasceram na Oscar Vidal. Aí nós fomos para o Espírito Santo, sabe? Aí eu lembro também muito, sempre, não sei porquê, que tinha uma empregada, eu acho que era já a Conceição, que subia a Espírito Santo sempre com os dois. Os dois chamavam muita atenção, porque, engraçado, era uma época que não havia muitos gêmeos. Hoje você vê, tem gêmeo, tem trigêmeo, tem até quinto, né? Mas naquela época era um sucesso. E as tias do Rio mandaram para a mamãe um carrinho. Hoje você vê os gêmeos separados, né? Mas na época mandaram um carro conjugado, assim, os dois. Aí, mas hoje até já tem mais moderno assim também. Depois eu vou te mostrar. Mas sabe, parecia que umas coisinhas... Devia assim, ser uma novidade, né? A mamãe, aí a empregada ajudava a mamãe a descer Espírito Santo. A mamãe vinha pela Avenida Rio Branco, descia a Rua Alfred, era um sucesso. Imagina. Então, foi na Oscar Vidal, foi na Espírito Santo. E eu lembro também, na Espírito Santo, eu entrei no primeiro primário, num grupo que tinha na Casa de Itália. Sabe, eu acredito que era o Duque de Caxias. Eu fiz o primeiro primário no Duque de Caxias ali, depois o segundo eu já fui para o Estela, que já estava a Alcina, a Helena, a Heloísa no Estela. Aí, segundo primário até segundo científico, eu já fui para o Estela, né? Então, da casa da Espírito Santo. Aí eu lembro também direitinho, eu sei, não sei se é lembrança se contar. Eu estava com um cachorro quando eles foram olhar a casa na Avenida 7. Porque, para falar que era do outro lado do Rio, todo mundo achava longe, sabe? Achava esquisito a gente morar depois do Rio Paraibuna lá embaixo. As minhas colegas no Estela, por exemplo, uma era Realberto, outra na Rua Sampaio, a outra na Rua Oscar Vidal, todo mundo cá em cima.
e perto do Estela. E só nós que morávamos na Avenida 7, que para elas, ela falou, como é que vocês moram tão longe? Mas pra gente, foi uma casa linda, tem ali, será que dá pra você? Pega ela na mão que a gente dá um zoom. Não tem essa maior aqui, A gente tenta dar um zoom. Da casa. Essa casa era uma maravilha. Eu sei que quando a Helena chegou falando para a mamãe, e a mamãe chegaram entusiasmada com a casa na Avenida 7 para alugar. Aham. Deu pra ver legal. Não tem foto colorida, não, né, vó? Eu tenho em casa, no Ah, tá. Uma hora a gente. Essa daqui é porque eu trouxe o álbum, né? Aham. Da Avenida 7. Agora a Avenida 7, gente, vai ser outro. Outro capítulo, porque é muito grande. Eu quero falar um pouco da mamãe, porque eu falei muito do papai, né? Eu falei muito A sua do mãe papai, estava porque a ocupada história da tendo mamãe- filho, né? Não, Coitada. não, e a mamãe, eu contei a história dela toda nas primeiras, né? É verdade. Né, nos Os primeiros vídeos. vídeos. Porque ela era a neta da avó Chiquinha. Uhum. Eu falei deles todos. Ali é toda a família da minha mãe. Agora, a minha mãe, ela nasceu com defeito na vista. Ela tinha a própria caída. A mamãe não tinha, ela não tinha, como é que chama? Complexo nenhum, mas não tinha mesmo. É. Ela frequentava a Tem uma sociedade foto aqui. e ela ia em todos os lugares. Agora, quando ela nasceu, ela foi a mais velha, eu soube também que o vô Albano chegou aí a Portugal, atrás de mim. Ah, ela tirava um retrato de... posso mostrar esse retrato, sabe por quê? Ela tirava um retrato sempre de lado, de perfil. Só, mas eu também tenho esse retrato no meu... Ai, ela era muito bonita, ela era muito bonitinha. Aham. Foi. Ela tinha, interessante que ela tinha olhinho, sabe? Aham. Às vezes eu me lembro, uma vez eu estava num consultório com ela, uma criança ficou me olhando muito. Ela falou, aqui, você está olhando para mim, mas aqui. Levantou. Eu também tenho olhinho, a menina olhava, porque ela, sabe? Porque era uma beleza interna dela. Aham. Né? Então, e ela frequentava a sociedade, ela ia em todo lugar, ela era muito ativa. Agora, todo mundo falava como fala, que a mamãe era a terra e o papai era o céu lá. É. A mamãe que era a disposta, falava muito, igual eu falo. Herdou isso dela. Muito ativa para ter 12 filhos e criar 2, Nossa. sempre muito ativa. E o papai era mais calmo, Mais sensado, tranquilo. sabe? Mas ele também, pelo a percepção que eu tenho, é que ele era uma pessoa mais visionária, assim. Ele era Diferente, moderno. tinha um pensamento Por mais exemplo, mais artístico, mais moderno Mas pra a gente época, tava né? Na mesa, que é natural, uma mesa Aham. enorme, comentando qualquer fato, que hoje pode ser considerado uma fofoquinha, mas não era. Aham, sem maldade, conversando. comentando. Na mesma hora ele mudava o assunto. Ele ia para o outro assunto do livro. Vocês leram esse livro? Aham. Vocês viram esse filme? Agora o papai gostava muito de cinema, ia muito. E como a casa da América era ali perto do Central, sabe? Ele sabia de tudo quanto é. Então ele ia muito. Ia muito ao cinema. Aí, depois veio a guerra, veio muito filme da Segunda Guerra, papai frequentava muito. Então, ele mudava a conversa na hora. Uhum. Ele logo falou, vocês leram tal livro que eu deixei? Porque ele comprava muito livro. E na nossa época, na minha época, o tal de Tesouro da Juventude, que tinha uma opção de volumes, e falavam sobre tudo, história, geografia, assim, Uhum. era uma delícia. Pena, eu não tenho, não sei como que ficou aquela coleção. Acho que todo jovem, toda família, naquela época tinha o Tesouro da Juventude. É. E o papai comprava. Aí tinha outra coleção, sabe? Uhum. Tinha ele falava nos escritores, ele adorava Dostoiévski. Ó. Eu nunca consegui ler um livro do Dostoiévski. E não sei o que ficava. Tá ao vivo, é ao vivo. Então, e aí o que eu tô falando, estava falando da mamãe, né? Então essa mulher sempre guerreira, ativa, né? E Qual grande memória você companheira. tem dela, assim? Hein? Conta uma memória que você tem dela, assim. Né? Uma coisa Nós marcante. temos tudo, né? Porque os mais Mas velhos, uma coisa que te marcou, não sei, os dela. mais velhos falavam que ela era muito brava. Aí. Mas com a gente ela ficou mais
coisa. Mais Sabe mole. por quê? No oitava Qualquer ficou coisa mais que mole. a gente fazia, ela falou, ó, vocês vão ver comigo depois, hein? E esse depois nunca vinha, porque a gente saía correndo e passava o tempo, depois ela Ela não lembrava esquecia. de mais nada, entendeu? Ela era a única que dava, às vezes, umas palmadas, mas raramente, né? O papai nunca encostou, nunca viu o papai encostar num filho, porque e hoje também não usa mesmo, mas as palmadas, às vezes, dava para ela, vou te dar uma palmada, mas ó, a palmada ficava, porque a gente corria, era muito, né? E a mamãe, que a gente lembra dela, é isso. Eu, por exemplo, chegava, ela fazia a trança no meu cabelo para ir pro estela, mas ela puxava tanto que aquilo ficava vermelho, a pessoa na fila batia, Zezé, você tá com a mão vermelha, foi minha mãe que apertou muito, porque a mamãe não enxergava muito bem, então a gente lia outra coisa, eu sentava muito no colo dela, ela ficava dando beliscão, sai, já que você tá me amolando, entendeu? Mas era aquela pessoa... Aquele sossego, né, vó, tadinha. Eu, por exemplo, eu chegava do colégio, eu punha os livros, eu colocava logo o livro e ia atrás da minha mãe. Onde é que tá a mãe? Ah, tá lá ela estava lá no quintal, perto da lavadeira, olhando. Tá? Então, aqui, é isso. Mas só para fechar, então, você falou uma memória da sua mãe, assim, sua, que você lembra dela. Conta alguma coisa que te marcou do seu pai, então. Do papai. Pra gente fechar. Eu lembro muito do papai. Uma coisa que te marca assim nele. O papai, quando a gente era menina, ele até comentou com a mamãe um dia. Às vezes é muito diferente. Eu tinha 7, 8 anos. Às vezes é engraçado, às vezes não chega muito a mim. É o jeito deles falar. Ele tinha assim, muita mamãe e o respeito, porque ele era muito mais quieto, né? Mas a Alcina, minha irmã, casou. Foi a primeira a casar, ele foi para Carangola, que ela não era do Banco do Brasil. O papai aí começou a chegar a gente, aí eu lembro. E ele ficou velho muito carinhoso com a gente, muito mesmo. Mas ele, na gente menina, ele era mais, como reservado. Se fala, mais reservado, depois ele ficou muito carinhoso. E eu lembro, por exemplo, quando eu fiquei viúva, né, da primeira vez, ele às vezes me chamava para ir para o povo, ele via eu chorar, ia lá no meu quarto, minha filha, vamos ao cinema. Eu falei, papai, como é que eu vou com essa cara? Esses olhos, como é que eu vou ao cinema? Mas ele deixou muita lembrança. Os dois, né? Que bom. Os dois, graças a Deus. Fizeram bodas de ouro, né? E daí a pouquinho os dois se foram e foi, a mamãe adoeceu. Um ano depois, papai não tinha pressão alta, papai não tinha nada. A mamãe morreu em junho, com outro ano, em setembro, papai faleceu. Tá? Porque foram companheiros de mais de 50 anos. Né? A Irene quer falar alguma coisa? Não, então é isso, né? Não, hoje tá. Falamos então do seu Monteiro. Você falou, vamos falar, para depois a gente entrar mais em outros assuntos. Eu ainda vou ter que falar um pouco de qual eu lembrei da Espírito Santo. Então, aí a gente faz outros vídeos, né? Tá.